Neste caso específico, estamos nós a falar de um texto como o Processo, que não é um texto dramático, não é um texto para cena, e que coloca imensos desafios nesse sentido. Pareceu-me, e eu julgo também, claro, fundamental que os alunos, todos os que pudessem e tivessem essa capacidade, lessem um livro, o questionassem, fizessem perguntas. Depois, neste caso, tendo em conta, normalmente o que eu faria teria uma pré-versão do texto muito alinhavada, que seria alterada conforme as improvisações em cena e afins. Neste caso, tendo em conta os constrangimentos de tempo e a necessidade não só de decorar o texto, como também dos próprios, do pessoal de figurinos, cenografia, de luz e som, também terem de trabalhar nas suas próprias áreas, não é? Chegamos a um texto um pouco mais fechado do que se calhar seria o meu hábito de trabalho com o Júlio, mas ainda assim apresentámos uma versão do texto que foi proposta à discussão, foi feita por mim, tendo em conta a turma com quem eu já tinha trabalhado no Projeto Zero e tendo em conta também o número de pessoas, tendo em conta o que é que poderia ter, pensar o que é que poderia ser pertinente trabalhar naquele sentido, de que elementos poderiam, ou que elementos poderiam fazer, porque isto para mim é muito importante, que elementos poderiam fazer aquele grupo de adolescentes relacionar-se com o Kafka, que perguntas é que eles têm para fazer a Kafka, que foi uma coisa que em algumas aulas anteriores que eu fui assistir antes de começarmos o processo, também comecei a tentar entender quais eram as inquietações, as dúvidas, né? Porque, ou seja, a ideia aqui era que pegássemos no livro e levássemos para a cena, mas não era só fazer uma adaptação, também era, sei lá, olhar para ele e deixar a marca dessa leitura que estamos a fazer. O autor em si, para mim ainda é assim, um espaço vertiginoso, que tem muito que se lhe diga e que eu não domino totalmente. Portanto, mais uma vez, é uma oportunidade de trabalhar, de conhecer, de aprofundar, de ir mais longe no entendimento do que é este autor e o que é que ele significa especificamente na cultura, no período em que ele escreveu, o que é que levanta, que questões levanta para os dias de hoje. E eu, em relação ao processo, ou aos processos, estou-lhe muito relacionado, ou seja, eu próprio já me vi muitas vezes na minha vida envolto em processos que não terminam, que não têm solução e que só se enrodilham à minha volta e na verdade nunca me solto deles. Portanto, há também questões específicas desta obra de Kafka em que me revejo. E gostaria muito que os alunos, ao conhecerem o processo, fossem também pensando sobre as suas vidas, sobre a vida dos que os rodeiam, além de muitas outras coisas que podem estar relacionadas com este texto. Por exemplo, elas quando começaram a ler, e digo isto porque não foi fácil que os alunos lessem imediatamente o processo, apesar de achar que o Kafka vai estando nas prateleiras de casa, não o processo até foi sendo definido, mas será que as pessoas leem realmente, será que conhecem? Reparei que eles tinham muita dificuldade em entender o texto, a entender o processo, a passar dos primeiros capítulos, que é algo denso e que os confunde muito também no início. Eles iam dizendo, isto é um pesadelo, só pode ser um pesadelo. Ele acordou e, na verdade, continua a dormir, porque isto não existe, a vida não é assim. Portanto, demonstra alguma ingenuidade acerca do que é a vida. Com isto também podemos falar sobre o absurdo, o que é o absurdo, o que é que pode ser o absurdo, o que foi especificamente entendido como o absurdo, ou o teatro do absurdo. Portanto, podemos também abrir caminhos para outras leituras, como Beckett, Ionesco, Westman, outros autores que
sendo ou não sendo de teatro, traziam matéria para este assunto. Mais tarde fomos conhecer David Lynch, por exemplo, e na verdade foram começando a pensar que este processo, que este Kafka pode ter estado na base de muitas outras obras e pode ter influenciado outros autores das mais diversas áreas, e sim, sabemos que sim, mas começa agora, talvez, a funcionar para eles como uma espécie de lente que permite ver de outra maneira outras obras, outros textos, e talvez, quem sabe, influencie também o trabalho que eles querem fazer a seguir, enquanto artistas de teatro. Para mim, a nível do processo, sendo um livro que eu adoro, é sempre muito difícil, não é? Ainda por cima, porque uma das coisas que tínhamos falado, eu e o Júlio, era em mantermos a estrutura, ou seja, a nível de história, digamos assim, mantemos a estrutura do livro bastante, somos bastante fiéis, digamos assim, mas depois, a nível depois queremos uma espécie de espaço reflexivo, que está ali não está em cena, mas também não está fora de cena, que é uma ideia de narrador. Procuramos o que é que seria esta voz, ou este lugar de narrador, o que permite comentar, permite olhar, permite parar um bocado a história, porque para mim uma das questões mais ricas, ou que eu mais me vou lembrar sobre ter trabalhado com este grupo em particular, foi que acho que, pronto, Kafka, não é? Toda a gente adora Kafka, não sei o quê, mas acho que a maior parte das pessoas se calhar não tem uma leitura muito atenta em alguns aspectos, e acho que o grupo não só trouxe constantemente questões e perguntas e interpretações completamente fora de tudo o que eu tinha achado que poderiam ser. Também trouxe aquela leitura clássica do ai meu Deus, eu acho que ele é bipolar, ou eu acho que ele tem ciúmes, essas coisas que nós fazemos aos personagens, de os tentar integrar numa narrativa qualquer do mundo, que foi uma das coisas que tivemos de batalhar, e foi uma das coisas que eu acho que foi mais produtiva, que foi uma forte, a apresentação do dossiê e do texto, e nas conversas que tivemos logo no início, eu frisei muito que, se calhar com Kafka, não estamos num lugar, enquanto leitor, não ficamos no lugar da compreensão. É mais um livro para te abrir uma certa perplexidade, para tu não teres capacidade de o apreender ou de o agarrar completamente, e é nessa dificuldade de apreensão, de entendimento sobre o que está a acontecer, que o sentido do livro se calhar aparece de alguma forma. Falámos sobre porque é que ele faz isto, que se calhar o porquê deixou de ter o mesmo peso que tinha noutras literaturas, digamos assim, há uma explicação, um destino, de um herói, enquanto que aqui é muito mais uma pessoa que está a ser submetida a uma data de forças umas contra as outras, ou seja, começamos também a ver que se calhar não temos de ter um dicionário do texto. Podemos chegar e perceber. Eu não tenho certeza sobre o que este texto quer dizer. E isto é um lugar rico de leitura e, na minha opinião, eu não sou atriz, claro, mas pronto, na minha opinião, pode ser um lugar muito interessante também para um ator, se houver formas de canalizar esta incerteza e esta dúvida para alguma coisa. Supostamente ela não comigo no teu mais último. Aliás, quem é o narrador que está com ela? O telemóvel, que está mandando mensagens agora. Que honra. Assim, em primeiro lugar é completamente diferente
e põe-me nervosa, porque é assim, sendo que eu estive no lugar deles há um ano, basicamente, é muito complicado ajudá-los, porque sinto que às vezes não tenho as matérias todas para os poder ajudar, porque passei por isto, já acabei o curso e temos basicamente as mesmas matérias. Mas de fora é completamente diferente de dentro, porque percebe-se tudo. Aquilo sempre que nós ouvimos dizer na escola, que percebe-se tudo o que se está a passar em cena e que tudo é visível, que o palco é o espaço mais visível do mundo, é realmente, porque estamos de fora e nota-se tudo, nem que sejam sombras e é mesmo interessante ver de fora. Agora, lá está, para os ajudar a eles, eu às vezes penso, como eu não tive uma assistente, eu penso no que é que eu precisava naquela altura para os poder ajudar. E é basicamente isso que eu ando a tentar fazer com eles. Joseph K está 1h05 atrasado. Agora estou aqui. Agora não tenho de o interrogar. Mas eu interrogo. O universo do Kafka, para mim, é muito confuso ainda, porque eu tive que ler imensa coisa, ainda estou a ler, mas só o facto da abertura ser a envolver o universo todo dele já é uma massa enorme que é confusa, para mim, pelo menos, de falar, sendo que eu, no ano passado foi a partir de texto teatral para teatro, aqui é de romance para texto teatral para teatro, e é um processo muito mais longo. Mas o universo do Kafka, para mim, está a ser muito interessante, se calhar mais interessante do que o universo do ano passado. Sendo em termos de trabalho, o que é que se calhar eu preferia ter trabalhado? Sinto que é muito mais interessante porque tem aqueles detalhes que a Raquel ia falando, do género, todos parecem estar à procura da saída, e existem coisas universais no universo dele que dá para aplicar a todas, ou seja, como é que eu ia explicar? A peça é diferente, todos os textos são diferentes, mas em qualquer texto que estivéssemos, tínhamos sempre uma base de, tipo, um mote para aquilo. E neste caso é o sermos todos capa, que é uma confusão, porque na verdade qualquer um podia estar a passar por aquilo e se calhar estão todos a passar e todos são narradores também. O facto de encontrarem a saída constantemente e terem uma saída, mas não irem para ali, irem para outro sítio, que também é o que nós fazemos cá fora. Mas continua a ser muito confuso para mim, sendo que fica afinado, ou seja, ajuda a Raquel a estar a falar connosco e a explicar o universo do Kafka, todo o texto direitinho, isso tudo, e deixar-nos pensar, acima de tudo isso para mim foi importante, deixar-nos pensar sobre isso e, por exemplo, nós fazemos uma pergunta do género, o que é que queres dizer com isto? Ele, o que é que tu achas que eu quero dizer com isto? Em vez de explicar, deixava-nos pensar e ajudava-nos a seguir o nosso pensamento. E com eles, ou seja, eles têm toda a matéria para trabalhar e tendo essa matéria, como é que eles pegam no Kafka e põem o Kafka ali, ou seja, isto podia ser escrito por outra pessoa qualquer, neste caso é escrito pela Raquel, mas a partir do Kafka, podia ser escrito por outra pessoa qualquer, como é que se pode pôr o universo do Kafka no meio disto tudo? E isso é muito interessante.